Olá pessoal, eu sou o professor Wesley Dias e hoje vamos falar sobre as resoluções das questões do plano de estudo tutorado do terceiro ano, quarta semana. Bora para as questões. Questão número 1. O sólido ABCDEFGHI a seguir possui quantos vértices, quantas arestas e quantas faces? Nós vamos representar pela letra F o número de faces, pela letra A o número de arestas e pela letra B o número de vértices. O que é uma face? Uma face são as regiões poligonais planas que formam o sólido. Por exemplo, essa região poligonal plana, que é um quadrilátero, forma a face superior. Essa região poligonal plana, aqui que forma uma das faces laterais, é uma face triangular. Então, as regiões poligonais planas formam as faces. O que é uma aresta? A aresta é a interseção entre as faces. Então, esse segmento aqui é a interseção dessa face superior com essa face frontal, que é outro quadrilátero. Eu vou destacar essas duas faces para nós conseguirmos visualizar de forma mais tranquila. A face superior e a face frontal. A interseção dessas duas faces forma esta aresta aqui, Ok? Então, essas linhas são as interseções das faces. Então, são as arestas. E o que é o vértice? O vértice é a interseção das arestas. Então, essa aresta aqui, quando ela intercepta essa aresta aqui, nós temos esse ponto aqui como sendo o ponto de interseção. Esse ponto é chamado de vértice. Agora nós vamos contar os elementos, os vértices, arestas e faces. Então vamos lá. Para contar, a gente vai seguir um padrão, tá? Por exemplo, os vértices. Eu vou contar os vértices superiores e depois os vértices inferiores, para facilitar a contagem. Então, superiormente nós temos 1, 2, 3, 4. Agora na base inferior nós temos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 vértices. 9 vértices. As arestas, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Nós vamos seguir um padrão para que facilite a contagem, ok? Então, vamos lá. Eu vou marcar todas as arestas que forem contadas. Então, vamos lá. Começando de cima. Então, 1, 2, 3, 4 arestas em cima. Embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. 4 em cima. Esse aqui basta dá 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 arestas contando com as laterais. Então, coloca aqui arestas 15. Agora, vamos contar as faces, ok? Seguindo também um padrão para que a gente não se perca na contagem, ok? Então, vamos lá. As faces. Superior, nós temos uma face, duas faces com a face inferior. Agora, lateralmente, duas, né? Já foram. 3, 4, 5, 6, 7, mais a da frente aqui, que é a frontal, que é esse quadrilátero aqui, totalizando 8 faces. A resposta é a letra B. 9 vértices, 15 arestas e 8 faces. Próxima questão. Questão número 2. Um paralelepípedo reto-retângulo possui 4 diagonais principais que se interceptam ou se encontram no centro do sólido. Cada uma delas liga um vértice ao vértice tridimensionalmente oposto. Veja a figura. Então, essa aqui é uma das diagonais principais, que liga esse vértice ao vértice mais afastado dele, que ele chamou de tridimensionalmente oposto a esse vértice. Então, essa aqui é uma diagonal, essa diagonal verde é uma diagonal do paralelepípedo, ok? Se o sólido possui comprimento A, largura B e altura C, então cada diagonal principal tem medida dada por D é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões do paralelepípedo. Dados A igual a 12, B igual a 15,
e C igual a 16 centímetros. Então, D é. Aqui está falando que o comprimento é AA, mas na verdade o comprimento ele é A, a largura é B e a altura é C, tá? Eu costumo comparar essa fórmula da diagonal com o teorema de Pitágoras. É como se fosse um teorema de Pitágoras expandido. O cálculo da hipotenusa no triângulo retângulo pelo teorema de Pitágoras é: a hipotenusa seria igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, se você entender que tem uma correlação entre a hipotenusa de um triângulo retângulo e essa diagonal, e imaginar que fosse um teorema de Pitágoras expandido, nós teríamos que a diagonal ela é a raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões, que seriam a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. A questão já deu os valores das dimensões, então basta substituir. Então, diagonal é igual a raiz quadrada de 12 ao quadrado mais 15 ao quadrado mais 16 ao quadrado. D é igual a raiz quadrada de 12 ao quadrado é 144, mais 15 ao quadrado é 225, mais 16 ao quadrado é 256. 256. Somando tudo isso, a diagonal vai ser a raiz quadrada de 625, cuja raiz é 25 centímetros. Resposta é a letra C. Próxima questão. Questão número 3. Em um laboratório de matemática, há um cone de acrílico aberto na base e um cilindro de acrílico aberto em uma das bases. Ambos têm o mesmo raio da base e a mesma altura. A professora vira o cone com a base para cima, enche-o totalmente com água e joga o líquido no cilindro. Quantas vezes ela precisa fazer isso para encher o cilindro completamente? Para resolver essa questão, nós vamos representar aqui o cone e o cilindro com as respectivas fórmulas do volume. Para determinar quantas vezes o volume do cone cabe dentro do volume do cilindro, a operação a ser feita é a divisão, tá? Para saber quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra, uma das formas de obter isso é através da divisão. Só lembrando que o raio é o mesmo para os dois, a área da base também é a mesma, que é πr ao quadrado, e a altura também. Então, vou representar aqui por n o número de vezes que o volume do cone cabe dentro do volume do cilindro. Então, n é igual. O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h sobre o volume do cone, que é πr ao quadrado vezes h sobre 3. Divisão de fração, conserva a primeira, que é πr ao quadrado vezes h, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 3 sobre πr ao quadrado vezes h. Simplificando os termos semelhantes, πr ao quadrado com πr ao quadrado, h com h, a resposta é 3. Daria também para fazer essa interpretação olhando aqui as fórmulas, né? Já que a fórmula do volume do cone é a fórmula do volume do cilindro dividido por 3. Isso significa que eu preciso de 3 vezes o volume do cone para dar o volume do cilindro. Resposta, letra B. Questão número 4. A geometria molecular da molécula de metano, CH4, apresenta-se no formato de um tetraedro regular, estando o átomo do carbono no centro e os átomos de hidrogênio nos 4 vértices. Na química, estuda-se que o ângulo HCH tem valor aproximado, de 109 graus e 28 minutos. Valor esse que pode ser obtido por meios puramente matemáticos. O valor exato é tal que o cosseno desse ângulo, cosseno de θ, é igual a menos 1/3. Suponhamos que o comprimento C da ligação CH seja igual a 1 angstrom, representado aí de forma decimal.
O valor do tetraedro pode ser obtido pela lei dos cossenos. L ao quadrado igual a C ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes C vezes cosseno do ângulo θ. Quanto mede esse lado aproximadamente? Aqui eu tenho uma observação. Aqui o ângulo está sendo representado como sendo 109 graus e 28 segundos. Na verdade, é minutos. Deveria ter apenas um tracinho aqui, tá? Aqui ele está representado como 109,5 graus, tá? O que corrobora a informação anterior, já que 28 minutos é próximo de 30 minutos, do que seria a metade de 1 grau, ok? Então, só essa ressalva aí. Atenção! Um Angstrom, ele pode ser representado na forma de notação científica como sendo o Angstrom, o símbolo dele é o azinho com a bolinha em cima, 1 vezes 10 a menos 10 metros. Essa é a representação na notação científica, tá? Que é a mesma coisa de deslocar essa vírgula aqui 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? 1 vezes 10 a menos 10 metros. Vamos agora aplicar a lei dos cossenos. Vamos lá. L ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes C vezes cosseno do ângulo θ. L ao quadrado é igual. C é a distância de uma molécula C para uma molécula H, uma molécula de carbono e uma molécula de hidrogênio. Ele considerou essa distância igual a 1 Angstrom, o que é 10 a menos 10. Então, vai ficar 10 a menos 10 ao quadrado mais 10 a menos 10 também ao quadrado, menos 2 vezes 10 a menos 10 vezes 10 a menos 10, que multiplica o cosseno de θ, que ele já deu o valor, que é menos 1/3. Então, L ao quadrado é igual a 10 a menos 10 ao quadrado, 10 a menos 10 ao quadrado, e 10 a menos 10 vezes 10 a menos 10. Eu vou dar uma simplificada nessa expressão. Vai ficar 10 a menos 20 mais 10 a menos 20, menos 2 vezes 10 a menos 20, que multiplica menos 1/3. 10 a menos 20 mais 10 a menos 20 dá 2 vezes 10 a menos 20, menos vezes menos dá mais, 2/3 vezes 10 a menos 20. Eu posso colocar aqui o 10 a menos 20 em evidência, tá? Então, vai ficar L ao quadrado é igual a 10 a menos 20, que multiplica 2 mais 2/3. Colocando o 10 a menos 20 em evidência, eu vou colocar dentro do parênteses o 2 e o 2/3. Então, L ao quadrado é igual a 10 a menos 20, que multiplica. Tirando o MMC aqui, vai dar 3. Então, 3 dividido por 1 dá 3 vezes 2 dá 6, mais 2 dá 8. Isso dá 8/3. Então, quem é o L? O L vai ser a raiz quadrada. Vai ser a raiz quadrada de 10 a menos 20 vezes 8/3. L é igual. Esse 10 a menos 20 eu já vou extrair a raiz, que é a mesma coisa de dividir esse expoente aqui, ó, o menos 20, pelo índice da raiz, que é 2. Então, isso vai dar 10 elevado a menos 10. A raiz quadrada de 8/3, eu fiz aqui na calculadora, deu 1,63 aproximadamente. Nós sabemos que 10 a menos 10 é 1 Angstrom. Então, L é igual a 1,63 Angstrom. A resposta, então, vai ser a letra C, 1,63 Angstrom. Próxima questão. Questão número 5. Os mapas da Terra são projeções do planeta considerado esférico sobre uma superfície. Um tipo de mapa muito usado é o através da projeção de Mercator, que projeta a Terra sobre um cilindro tangente à esfera e depois abre esse cilindro na forma de uma folha plana, como sugere a figura. Considere que o raio da base do cilindro é igual ao raio da Terra.
e que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra. A área lateral de um cilindro de raio R e altura h é dado por 2πrh. A área da superfície esférica de raio R é dado por 4πr ao quadrado. Essa fórmula que está aqui, ela não está correta. Houve uma pequena confusão aqui na digitação, então a fórmula é 4πr ao quadrado. Então, qual é a razão entre a área lateral do cilindro e a área da superfície esférica? Para facilitar a nossa interpretação, vamos analisar esse desenho aqui. Tem a esfera inscrita em um cilindro. Esse cilindro aqui ele vai ter a parede interna tangente à esfera. A tangente quer dizer que toca em um ponto da esfera. E a altura do cilindro é igual ao diâmetro da esfera. Então, essa altura aqui, ela é igual ao diâmetro da esfera. O diâmetro, como nós sabemos, é igual a 2 vezes o raio. Aqui tem uma representação dessa situação. Para determinar a resposta dessa questão, que é a razão entre a área lateral do cilindro e a superfície da esfera, nós vamos escrever as duas fórmulas, tá? Então, vamos lá. A razão, vamos denominar de R, vai ser a área da superfície lateral do cilindro dividido pela área da superfície esférica. A área da superfície lateral do cilindro é 2πrh. E a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Sabemos também que a altura do cilindro é igual ao diâmetro, então vai ficar 2πr que multiplica 2r sobre 4πr ao quadrado. Simplifica esse 2 e esse 4, o πr ao quadrado com πr ao quadrado. A resposta é 1. Resposta a letra A. Beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram da videoaula, ajudem a divulgar para que todos tenham oportunidade de aprender. Um abraço e até a próxima!